utilidade A gente não marginal. pode ter tudo, né, professor? Como é que é? A gente nem sempre pode ter tudo, né? Pois é, um fio desse aqui, os caras tomando cerveja, pô, tinha que tomar um vinhozinho, uma cachaça. A cachaça era bom. O professor nem quer ir, né, professor? Eu nem queria ir, tá vendo? Mas quem é que merece a aula, né, Flávio? Mas assim, ó, eu falei, né? Eu sou funcionário padrão. A coordenação me botou na sexta-feira, tá? Enfim. Aí falou que era o único horário que tinha. Eu falei, tá, eu cumpri o horário, né? Mas enfim, às 8h30 a gente libera, todo mundo sai aí pra cestar aí, tá? Quem quiser ir tomar cerveja, comer, e vai. Todo mundo seja feliz. Mas vamos seguindo aqui nosso exemplo, tá? Então, eu tenho a lei de utilidade marginal decrescente, tá? Sendo que a quantidade que o consumidor deseja consumir. Então, aqui, ó, essa aqui é a utilidade total, porque que eu vou somando a utilidade, tá, dos bens, ela sempre vai ser positiva, e a utilidade marginal sempre decrescente, tá? Que é a quantidade consumida, tá? Então, deixa eu só... Aqui, ó, o chamado paradoxo da água e do diamante ilustra a importância, tá, do conceito de utilidade marginal. Por que a água mais necessária é tão barata e o diamante, o supérfluo, né, diamante, tem um preço tão elevado? Ocorre que a água tem grande utilidade total, mas como é encontrada em abundância, tem baixa utilidade marginal, enquanto que o diamante, por ser escasso, tem uma grande utilidade marginal. Ok? Deu para todo mundo entender aí o paradoxo da água e do diamante? Leiam aí e vê se vocês conseguem entender. Mas é isso, ó. Tá? Eu fiquei com isso na cabeça. O importante da universidade, tá? Vocês vão reclamar muito ao longo desses 4, 5 anos que vão ficar dentro da universidade. Okay? Mas o melhor vai ser que vocês vão sentir saudade desse período. Principalmente dos amigos e da resenha, tá? De vocês saírem, das festas e por aí vai. Ok? Mas enfim, voltando para o nosso paradoxo aqui da água e do diamante. Tá? Então, a água é mais necessária, ela tem uma grande utilidade, tá? Só como ela tem abundância, a utilidade marginal dela é bem baixa. Como tem muito, é fácil você encontrar água, tá? Menos no deserto, ok? Enfim, enquanto que o diamante, como ele é um escasso, ele tem uma grande utilidade marginal. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. E aí, Marcos Vinícius? Entendi. Alguém mais tem alguma dúvida além do Marcos Vinícius? Beleza? Vamos lá, vamos seguir nosso barco aí. Então, ok. Valeu, eu liberei, tá? Ok. Noções sobre o equilíbrio do consumidor. Então, eu vou ter curva de indiferença e reta orçamentária. Tá? Então, eu, quando vou atuar dentro de um mercado, eu tenho que saber quem são meus consumidores e a renda deles. Tá? Então, eu tenho que partir da hipótese básica que o consumidor está maximizando sua utilidade ou bem-estar, limitado por sua renda e pelos preços e serviços que pretende adquirir no mercado. Tá? Então, essa é uma hipótese básica sobre a noção do consumidor. Então, eu, tá, entrei em um mercado, decidi produzir um bem ou um serviço. Eu vou ter que conhecer, tá, a curva de diferença desse consumidor específico e sua renda, ou seja, sua reta orçamentária. Então, curva de diferença, tá, é um instrumental gráfico, que é o segundo tópico, que serve para ilustrar a preferência do consumidor. Ok? Porque é o seguinte, é o lugar geométrico de pontos que representam diferentes combinações de bens que dão ao consumidor o mesmo nível de utilidade. Supondo 2 bens, carne e batata. Tá? Então,
eu estou estudando lá, tá? Tenho esse consumidor e ele é consumidor de dois bens, a carne e a batata. Então vamos ter, tá? Aqui, vou pegar meu mouse, desse lado gráfico batatas, tá? E desse lado aqui carne. Então eu tenho o ponto A. No ponto A, dada a minha renda, eu consigo consumir 2 unidades de carne, 2 quilos, e 8 quilos de batata. Tá? Aumentando o número de carne, 3, eu consigo 5 quilos de batata. Tá? E aumentando para 5 quilos de carne, 3 quilos de batata. Em qualquer um desses pontos, seja o A, o B, o C, o consumidor está totalmente satisfeito. Então, essa curva aqui chama-se curva, tá, de indiferença. Ou seja, é indiferente para o consumidor a utilidade, tá, a maximização que ele conseguiu ao consumir esses dois produtos, seja batata ou carne. Tá? Então, em qualquer ponto, seja ele o A, o B ou o C, tá, ele está plenamente satisfeito. Ok? Então, esse consumidor... Tá de barriga cheia. Isso, basicamente. Ele está satisfeito. Então, isso chama-se curva de indiferença. Por que que isso é importante? Pense aí. Porque não aguenta comer Eu acho mais. que Pedro deu esse exemplo, se eu não me engano. É isso, tá? Então, em qualquer ponto, tá? Porque assim, se tiver algum problema na indústria de batata ou na indústria de carne, tá? Ele vai conseguir maximizar a sua utilidade dentro de qualquer ponto, seja com menos um produto ou mais um produto. Ok? Deu para todo mundo entender aí, gente? Sim. Beleza. A turma tem 30 e tantas pessoas aí, tá? Quero ver a galera falando. Vamos lá. Então, 2 características, tá? Uma inclinação negativa, devido à necessidade de manter o mesmo nível de bem-estar. O aumento do consumo de um bem, necessitamos reduzir o consumo do outro. Por isso, a inclinação da curva de indiferença, que é o CI, recebe o nome taxa marginal de substituição, que é o TMS, e representa, tá, a taxa de intercâmbio de um bem por outro que mantém o mesmo nível de bem-estar. Então, 2 características básicas. Tá? A primeira, a curva de diferença ela tem características negativas, tá? Porque eu vou diminuindo, tá, a quantidade desse bem prioritário para aumentar o do outro. Tá? E isso chama-se taxa marginal de substituição. E representa a taxa de intercâmbio de um bem por outro, que mantém o mesmo nível de bem-estar, ou seja, o mesmo nível de maximização da utilidade. Ok? Vamos lá. Então, ela tem a convexidade em relação à origem. A taxa marginal de substituição vai diminuindo à medida que aumenta a quantidade de carne e reduzimos a quantidade de batata. Isso é consequência da menor capacidade de substituir batata por carne devido à lei da utilidade marginal decrescente. Então, ela tem a convexidade. Tá? Isso aqui assim. Então, olha, eu vou sair aqui, eu vou aumentar 1 quilo de carne ao tanto que desceu de batata. Ok? Então, isso é consequência da menor capacidade de substituir batatas por carne devido à lei da utilidade marginal decrescente. Então, eu vou aumentando a quantidade de um determinado bem, ele vai me satisfazendo e vai diminuindo a minha quantidade, tá? Que aí ele chama a lei da utilidade marginal decrescente. Então, quanto mais alta a curva de indiferença, tá? Então, mais alta em relação ao seu ponto, quanto maior a satisfação do consumidor, teremos um mapa de indiferença. Então, eu vou ter aqui, ó, a utilidade, tá? E vai a qualquer um desses pontos, tá? Eu tenho 3 utilidades, ok? Mapa de indiferença, carne e batata. Então, restrição orçamentária. Tá? A gente já discutiu aí a lei de rendimentos decrescentes, tá? Curva de diferença, tá? Maximização, lei de rendimentos decrescentes, tá? Marginal, tá? Taxa marginal de substituição, restrição orçamentária. É o montante de renda disponível do consumidor. Tá?
limita as possibilidades de consumo. Então, eu tenho que entender, quando eu decido a produção de um bem ou serviço, conhecer o perfil do meu consumidor, entender ele, ver a renda disponível dele. Por quê? Porque isso limita as possibilidades de consumo. Imagine você, se a gente está num processo de contração de renda devido a um processo inflacionário, o que vai acontecer com o consumo? É o que está acontecendo hoje. Nós temos um processo inflacionário, ok? Vai chegar aí a quase 2 dígitos. O que vai acontecer com a renda das pessoas? Vão diminuir. E o consumo, como é que fica? Aí também. Isso, tá? Vai limitar isso aí, tá? Limitar, substituir em alguns momentos. Isso, aí vai ter que procurar os bens, tá? Que não se enquadram dentro, tá? Ele vai ter que substituir. Por exemplo, o preço da carne está muito caro, tá? Então, qual é o substituto? O frango, o porco, tá? Então, as famílias, o ovo, tá certo? O ovo, ok? As famílias vão ter que se adequar, tá? E vai limitar as possibilidades de consumo. Ok? Então, quanto mais meu mercado em que eu atuo tem uma renda maior, maior as possibilidades de consumo. Uma cartela por 30, tá certo. Tá? R$10 por 30, não é isso? Um ovo de grande branco. Nem os carros de ovo vendendo, não. Tá? Então, a restrição orçamentária é importantíssima. Ok? Eu tenho que saber sobre a restrição do mercado em que eu vou atuar. Tá? E isso você faz com alguma pesquisa de mercado. Ok? Você pega lá os consumidores. Né? Então, várias e várias empresas têm isso. Ok? Então, define-se linha de preços ou reta orçamentária como combinações máximas possíveis de bem, dadas a renda do consumidor e o preço dos bens. Ok? Então, deixa eu só abrir aqui. A linha orçamentária representa o menu de opções do consumidor que poderá comprar. Então, eu tenho aqui esse consumidor que só consome batata e carne, a renda orçamentária dele é essa. Em qualquer ponto aqui, ele tem uma curva de indiferença, ele vai maximizar entre carne e batata. Então, quanto mais alta a linha da restrição orçamentária, maior as possibilidades de consumo. Ok? Então, dentro da microeconomia, tá, eles partem do pressuposto, tá, que a macroeconomia, o objetivo é a estabilização de preços, ok? Porque isso afeta os mercados específicos. Por quê? Porque o consumidor, as famílias, o consumo, as famílias vão ter restrição orçamentária e vão diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, as empresas, produtoras de bens, vão diminuir a produção de bens e vão jogar mais pessoas no desemprego. Ok? Deu para todo mundo entender a importância da inflação para a restrição orçamentária? E assim, vai afetar toda a economia real chamada aquela produtiva, aquela que gera bens e serviços úteis, que tem utilidade para a população, e vai tendo todo um efeito em cadeia que leva a uma recessão econômica. Okay? Então, quanto de menor diminuir o poder de compra do consumidor, vai ser pior para as empresas produtivas. Okay? Ou seja, as empresas da economia real, aquelas que produzem bens e serviços úteis para a população. Deu para todo mundo entender? Sim, professor. Ok. Sim. Vamos lá. Passando. Então, RO, Receita Orçamentária, representa os pontos em que o consumidor gasta toda a sua renda na compra de 2 bens, que é o nosso caso aqui, é a batata e carne. Assim, se o consumidor deseja maximizar seu nível de utilidade, deverá procurar alcançar, dada a sua restrição orçamentária,
a curva de indiferença mais alta que for possível. Então, aquela combinação, tá, que ele quer maximizar, tá, o seu nível de utilidade da melhor maneira possível. Ok? Então, aqui, tá, o equilíbrio do consumidor. Então, aqui nesse ponto aqui eu estou em equilíbrio, que é 3 kg de carne e 5 kg de batata. Entretanto, todavia, tá, se tiver alguma disfuncionalidade que saia do equilíbrio, tá, em qualquer ponto aqui, tá, da curva de indiferença, seja com menos batata, tá, e mais carne, ou menos carne e mais batata, ele estará plenamente satisfeito. Entretanto, todavia, esse é o ponto de equilíbrio do consumidor. Tá? O consumidor, 5 kg de batata e 3 kg de carne. E isso é chamado equilíbrio do consumidor. Ok? Dada a sua restrição orçamentária. Se eu diminuir, tá, a restrição orçamentária, ela desce para aqui, é o que está acontecendo hoje. Tá? E aí ele vai consumir menos batata e menos carne. Por quê? Porque houve uma contração real de sua renda. Diminuiu, o seu poder de compra está diminuindo. Por isso que a inflação é muito ruim, tá? Em um país tipo Brasil. Okay? Aí vamos seguir. Então, o equilíbrio do consumidor, uma vez alcançado, não haverá incentivos para ele realize uma realocação de sua renda gasta no consumo dos dois bens. Tá? Então, uma vez alcançados, ele não vai ter incentivo em consumir mais um ou menos o outro produto. Então, se a renda do consumidor aumenta, ou, alternativamente, os preços do bem e serviço que ele deseja adquirir se reduzem, tá? Então, por exemplo, a inflação diminuiu, tá? Então, aumentou o poder de renda do consumidor. A restrição orçamentária eleva-se e permite níveis maiores de satisfação. Ou seja, por quê? Porque ele vai poder agora consumir mais bens e serviços. Por quê? Tá? Nesse exemplo que está aí nesse segundo tópico, os preços dos bens e serviços reduziram, ou seja, o processo inflacionário foi deflação, em vez de ser inflação, tá? E elevou a renda dos consumidores. Imagine vocês viver um país em deflação. Será que é bom ou ruim? Vocês conhecem algum país que tem deflação em vez de inflação? O que significa deflação? Então, é isso, né? Os O preços oposto de inflação. deflação, né? Os preços dos bens e serviços que ele deseja adquirir se reduzem, né? Então, os preços, em vez de um ano para o outro, fica mais barato do que... Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um processo inflacionário, né? Os bens estão subindo. E nesse país os bens estão descendo o preço. Eu vou chutar os Estados Unidos. Estados Unidos. A Itamar falou quais países da Europa, Itamar? Você queria chutar, hein? Vou chutar ou falar, você quer saber? Isso, algum oriental. Chegou perto. Ah, tá sem microfone hoje? Tá certo. Qual oriental que você ia chutar aí, Emily? China. O outro. O rival da China. Japão. Japão, isso. É um país do mundo que tem deflação. Ok? As pessoas não consomem no Japão. Os preços, ó. Taxa de juros negativa. Se estão em empréstimo no banco e paga mais barato do que você. Ok? Por que acontece isso no Japão? Por que é um país em deflação? Existe deflação em vez de inflação. Partiu o Japão, é isso. Porque é o seguinte, tá? A renda per capita no Japão é muito alta. Para todo mundo entender? O japonês médio. Tá? Então, além disso, ele tem, tá, todas as benesses, tá, do estado de bem-estar social, ou seja, ele tem escola pública, saúde pública, educação de qualidade pública, infraestrutura pública boa, tudo. Igual a gente. Ok? Então, o que acontece? Então, já que ele tem tudo isso, o japonês, ele não vai pegar e vai gastar em consumo, ele poupa. Então, se ele não gasta em consumo, tá?
Os preços, porque se eu tenho uma oferta, se eu tenho muita oferta, o que vai acontecer com o preço? Vai cair. Isso, tá? Então, culturalmente, o japonês, desde a Segunda Guerra Mundial, ele tem a cultura de poupança. Ok? Então, lá na economia real, você tem deflação e inflação. Por quê? Porque como as pessoas já têm toda a infraestrutura básica, tá? Para não gastar renda, então ele não tem plano de saúde, ele vai para o sistema público, é bem atendido. Porque ele não precisa pagar a escola para o filho vai para a escola pública de altamente qualidade. O filho vai para a universidade, ele não precisa pagar para... Tá? Então, o que ele pega? Ele tem taxa de poupança muito alta. Ele não gasta em consumo. Já que ele tem toda a garantia, ele mora em uma casa bem... Para que ele vai gastar em consumo? Pensem vocês. Por que eu, enquanto um japonês médico, tá? Tenho lá meu filho, tá, ok? Meu filho tem saúde pública de qualidade, tem educação pública de qualidade. Eu moro em um lugar muito bom, ok? Meu filho possivelmente vai para a universidade. Ele vai se dar bem no mercado de trabalho, ok? Como eu dei. E aí? Para que eu vou gastar em consumo? Agora, a compensação é o seguinte, o imposto de renda lá é alto. Se eu comprar um carro, eu tenho que pagar imposto de renda. Se eu comprar dois, é pesadíssimo. Então, para que eu vou comprar mais um? E a população também é velha lá. Também, Isso, né, Petro? tá? Ok? Mas é isso, as contradições, tá, do mundo. Okay? Enquanto você tem países como Brasil, México e Argentina, que você tem os processos inflacionários muito grandes, vocês vão ter países como o Japão, tá, que tem deflação. Ok? Já que o nível de poupança lá é muito elevado. Okay? Você vai ter vários e vários fundos japoneses, tá, que compram títulos na Europa, okay, e nos Estados Unidos, enquanto que a China compra tudo aqui, tá, na América Latina. Mas, enfim. Deu para todo mundo entender a diferença de um país para o outro? Tá? Ok? Mas vamos seguir. Beleza, valeu, Giovanni. Então, aqui, ó, situações, né, alternativas, tá, de equilíbrio do consumidor. Então, aqui no restrição orçamentária zero, ele falou lá que o país teve deflação, né, ou seja, os preços dos bens e serviços diminuíram, aumentou a restrição orçamentária. Então, quanto maior a renda, tá, maiores as possibilidades de consumo, tá, desse mercado que eu atuo. Então, por isso que é importante, tá? Quando vocês forem administradores de organizações, tá, saber quem é o seu público, tá, e a renda desse público. Porque quanto maior a renda, maior as possibilidades de você ter sucesso, de sua empresa ter sucesso, daquela organização em que você, tá, administra. Ok? Dadas as condições de mercado. São variáveis que afetam a demanda, a riqueza e a distribuição, a renda e a distribuição, o preço dos outros bens, fatores climáticos e sazonais, propaganda, que é o marketing, tá? Hábito, gosto, preferência do consumidor, expectativas sobre o futuro. Tá? Por isso que vocês vão ver essas pesquisas, né? Assim, qual é essa perspectiva em relação ao futuro do brasileiro? O brasileiro saiu recentemente, é de pessimismo, devido à instabilidade, tá? E facilidade de crédito, disponibilidade de taxa de juros. Tá? Por que a riqueza, a renda, se eu vivo em um país onde tem uma distribuição de renda, uma renda per capita mais igualitária, tá? Por que isso é importante para a gente, tá? Enquanto administradores de organização? Por quê? Porque vai, tá, em um país onde a renda, a riqueza é distribuída de maneira mais igual e não é concentrada, eu tenho as maiores possibilidades de consumo, tá, de minha organização se dar bem na produção de bens e serviços. Por quê? Pense. Aqui no caso é ruim para todo mundo. Por quê? A questão também
de uma maneira assim, é de bem-estar social, né, professor? Ou não? Quando Porque assim, está todo... com a renda mais distribuída, eu tenho mais possibilidade de consumo, mais pessoas consumindo. Se eu tenho um processo de concentração de renda, muitos milionários, muitos bilionários, os bilionários e milionários não vão consumir. Eles já têm a satisfação deles. Um cara já tem lá uma Ferrari, já tem uma Lamborghini dele, já tem uma casa boa. Para que ele vai gastar mais? Sim ou não? Mas não parece que essa Fala, Marcos. igualdade É. deixa os ricos menos ricos? É mais concentrado. Então o Estado intervém, né, no processo do imposto de renda para distribuir renda. Uhum. Quem mais quer falar? Foi Giovana? Né? E eu falar que eles ficam só acumulando riqueza e não consomem muito, é isso? Isso. Por quê? Porque ele já tem tudo satisfeito, né? Para que ele vai querer 2 iates? Porque a maximização, para que ele vai querer 2 Ferraris? Entendeu? A lei de rendimentos decrescentes, marginal, né? Decrescente. Para que eu vou querer 2 mansões? Para que eu vou querer não sei quantos relógios Armani, sei lá o nome? Pergunta para Itamar isso aí. Porque o senhor vai querer outra moto BMW, né, professor? Eu já tenho uma, entendeu? Por que eu vou querer outra? Rapaz, eu tenho 3 motos, você acredita? Pronto, aí, tá vendo aí? Tá vendo aí, professor? Justificou tudo agora. Essa universidade só tem burguês. Professor, Fala, a gente não tem um Uno, professor. A gente não tem um Uno 2 portas, professor. Pois é, por isso que eu advogo a distribuição de renda, rapaz. Essa reforma. Tem nem dinheiro da passagem que dirá um. Fala pra ele aí, professor, que toda regra tem exceção, né não? O erro da série. Ó, Itamar vai ter que dividir agora, o senhor também vai ter que ajudar nessa caixa de cerveja aí. Ajudar, ele vai pagar sozinho. Ó, eu tenho uma BMW 1200 Adventure Rally. Tá? Eu tenho uma Honda 750, NC 750. E eu tenho uma Lander 250. Ok? Professor, não dá pra usar as 3 ao mesmo tempo, professor. Doe uma pra gente. É porque eu não tenho carro, entendeu? Eu só uso moto. Não gosta de carro, não é, professor? Não tenho nenhum. Não tenho carro. O único carro que eu tive foi o quê? Eu tive um Palio. Aí depois eu vendi, troquei numa moto. Aí eu tive um Fox, troquei na SNC. E o outro eu tinha trocado numa Harley Davidson. Aí eu não gostei da Harley Davidson e comprei o mesmo dado. Okay? Aí nunca mais tive carro, né? E enjoei de carro. E não quero. Também não gostou muito da Harley, não, professor? Não gosto muito, não. É muito dura. A suspensão é muito dura, minhas costas estavam doendo demais. É pra velho mesmo, professor, aquela moto. É isso, tá? Mas enfim, vamos parar de falar de minha vida aqui, vamos seguir no outro trecho. Tá? Mas é isso. Inclusive, Itamar tá assistindo sua aula diretamente da praia. Tá em Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro. Provavelmente Itacaré. A Célia perguntou aqui se eu viajo muito, viajo, só a pandemia que não deixou eu viajar. Cancún, é o louco. Tá no México, Itamar. Tem Porto, né? Porto Lisboa. Ibiza, Porto Lisboa aí no Portugal, tá certo. Caribe, tá bom, né? O povo tá em Caribe, em Cancún com dólar quase 6 contos, tá bom. Vamos seguindo, valeu, Célio. Tá na passarela do álcool, eita, mano. Assistindo a aula. Tá bom, hein? Então vamos lá. A riqueza e sua distribuição, renda e sua distribuição, preço dos outros bens, fatores climáticos. Então são todos esses fatores, tá? Então, um país onde tem uma renda muito concentrada, tá? Para as organizações, ou seja, as empresas que produzem bens e serviços, é muito ruim isso, né? Então, é melhor, tá? Para essa empresa se dar bem dentro de qualquer tipo de mercado,
é que tenha um processo de distribuição de renda mais equitativo. Por quê? Porque assim vai ampliar as possibilidades de consumo e de minha empresa ter sucesso dentro desse mercado. Ok? Então, esses são os fatores que vão afetar a demanda, o preço dos bens e outros bens substitutos, tá? Os fatores climáticos, tá? Também. Tá? Então, no deserto, o valor de uma água é muito grande. Tá? Se eu tiver uma grande enchente, pode provocar fome em um país. Okay? Um tsunami, sei lá, quer que seja. O que é os fatores climáticos? A propaganda tem, por isso que a administração e marketing, né, que vocês têm os congressos de administração e marketing, que a professora Luciana está organizando agora, é muito importante as técnicas de marketing. Tá? Então, aquelas pessoas, né, os administradores que trabalham dentro dessa linha de propaganda e marketing, tá? Eles os seus clientes, né, vão produzir propagandas que induzem consumo. Eu gero consumo. Né? Então, eu vou tendo clientes fiéis àquela marca justamente porque o marketing indicou, criou demanda. Então, o marketing é uma ferramenta muito importante para você estar na profissão que vocês escolheram, que é administrador de empresa. Ok? Deu para todo mundo entender? Deu sim, professor. Tá? Então, vocês aí vão ter as disciplinas de marketing. Vão lá, questionem bem a professora, perguntem as técnicas, como gerar demanda, tá? Ou se for a área que vocês querem seguir dentro da administração, sucesso, tá? É uma boa área, tá? A de propaganda e marketing. Ok? É tanto que vai ter o curso. Uma das principais até gerando escassez. Isso, tá? É tanto que algumas universidades vão dividir a administração e botar a administração de propaganda e marketing, tá? Específico nessas disciplinas. A grade curricular deles é específica. Então, também os hábitos, tá? Gostos e preferências do consumidor, ok? Você tem que entender os hábitos, gostos, porque isso muda de região para região, ok? Tem regiões do Brasil que tem cultura de comer mais peixe, estou falando aqui o norte do Brasil, enquanto que o sul mais carne, os gaúchos, tá? Então, você tem que entender os hábitos, os gostos, a preferência do consumidor. Aí eu estou aqui lembrando, por exemplo, alguém aqui já foi em Machu Picchu, né? Só Itamar? Itamar já. Já? Então, por exemplo, quando você chega em Águas Calientes, né, que é Machu Picchu Pueblo, eu entrei numa churrascaria, né? Eu pensei que era churrasco de carne. Então, eu descobri que no Peru não tem carne. Eles comem frango, lhama, que é tipo o camelo, que é o parente, que é a alpaca, que é a lhama menor, tá? E comem ela cuy. Cuy. Sabe o que é cuy? Não. Vou botar para vocês que cuy peruano. Vou botar para vocês. Deixa eu só ver aqui. Então, cuy peruano. É o famoso porquinho da Índia, tá? Então você vai na churrascaria, você vai comer frango, tá? Alpaca, tá? E os ratinhos. Ok? Você só botar aí no Google cuy, vocês vão ver como é que é. Pô, professor, foi no rodízio e não comeu carne. Não, mas é isso, né? Lá é tradicional deles ele comer esse porquinho da Índia assado, tipo no espeto. Tá? É sério, não tô mentindo não. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. E vende na rua também, tipo espetinho de gato.
Mas enfim, tá? Vocês veem aí no Google. Só botar para vocês. Ok? Eu todo inocente, tá? Fui pensando que churrascaria era churrasco de carne, mas na verdade era frango e cuia. Tá? Botei o link aí quem quiser ver, tá? Mas enfim. Então, se vocês, tá? Tem que entender os hábitos, gostos, preferências. As expectativas sobre o futuro, se são positivas ou negativas. Por que expectativa do futuro? Porque se uma perspectiva de futuro é negativa, devido à instabilidade de vários e vários fatores, quem é que vai querer investir? Quem é que vai querer, por exemplo, aumentar o parque produtivo de uma empresa? Quem é que vai querer? Ninguém. Então, as expectativas sobre o futuro, muito importante. Outra coisa que é muito importante, que afeta a demanda, crédito. Por que isso? Tá? Então, se eu tiver facilidade nos créditos, taxa de juros mais baixa, tá? Eu aumento o consumo. Então, as pessoas vão demandar, tá? Esse crédito para gastar em consumo. Foi para todo mundo entender? Sim, sim. Então, beleza. Ninguém ficou com peninha do Cuia aí, não, né? Ok, Machu Picchu. Tá? Quem for lá e quiser ir na churrascaria, eu indico. Né? Muito bom. Mas vamos seguir. Então, a Você função... comeu um pouquinho da Índia, professor? Comida? Gosto de frango? Mas se eu tô na... Como é que se diz, Giovanni? Eu tô na... Tava com fome. Eu ia fazer o quê? Ia comer. Né? É muito bom aí, ó. Aí também já comeu. Ok? Então, eu tava morrendo de fome. Eu tomei Heineken lá, né? Aí. E só tinha ovo, né? Eu tinha comido café da manhã ovo, eu já tava enjoado de ovo e frango. Eu tinha passado na Bolívia também, é só frango. Eu falei assim, eu tô com vontade de comer uma carne, é um negócio. Aí eu só que inocente, né? Assim, aí eu falei com meu amigo, vamos, quando a gente for, aí em Águas Calientes, a gente tinha olhado no Google e tinha churrascaria, né? A gente vai lá e depois a gente sobe para Machu Picchu. E aí você paga tipo 80 soles para pegar um ônibus e leva até a entrada da cidade, né? A gente já tinha comprado os ingressos, ok? Aí eu falei pro meu amigo, bora lá, eu tô morrendo de fome, vamos comer a carne. Aí tinha uns 10 dias só comendo frango, a gente não aguentava mais ver o cheiro de frango e de ovo. Café da manhã só ovo. E pão ruim. Você já viu os milhos do... E milho, né? Eles comem muito milho no café da manhã, uns milho desse tamanho assim, ó, roxo. Não, eu não lembro o nome, tá? Eles comem isso no café da manhã. Aí eu não tava aguentando, eu olhava aquilo, pão, cara ruim. Eu falei, que pão horrível. Falei, vamos comer carne, vamos sair, vamos gastar dinheiro. Cheguei lá, eram os bichinhos assados assim na frente, assim, os ratinhos, né? Mas... Vamos seguindo. Eu comi carne de alpaca, eu gostei muito, tá? É bem macia, parece carne de boi, alpaca. Alpaca é a lhama menorzinha, tá? É tanto que eu pedi para fazer um sanduíche para mim, que na hora que você entra no restaurante, eles perguntam se você quer comer o sanduíche de alpaca, eu queria. Tá? Mas enfim, vamos seguir. Função geral da demanda, tá? Então eu vou ter, tá? Quantidade procurada de um bem vai, tá? Quantidade, que é isso aqui, procurada, demandada, tá? De um bem, tá? IT. T significa num determinado período de um item
do bem em um determinado período. Então, isso aqui vai estar em função do preço desse bem no tempo, do preço dos bens substitutos ou concorrentes, tá? Do preço dos bens complementares, tá? Da renda do consumidor e dos gostos, hábitos e preferências do consumidor ao longo do tempo. Tudo depende do tempo. Tá? Então, essa é a função geral de demanda. Então, quando vocês forem atuar em um determinado nível, em um determinado mercado específico, vocês vão ter que levar em consideração, tá, o preço do bem, o preço dos substitutos e concorrentes. Então, isso também é importante, tá? Então, a Daisy lá vai sempre estar nas pesquisas de mercado lá, que a empresa dela atua, sempre está preocupada com o bem dos concorrentes, tá? No caso da cerveja, tá? Ok, da Ambev lá. O preço dos bens complementares, tá? Renda do consumidor, tá? Gostos, hábitos e preferências, ok? Vamos seguir. Então, a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. Tá? Então, é a curva de demanda, a quantidade, tá? Em função do preço, tá? Supondo, tá? Que o preço do substituto, do concorrente, da renda e do gasto e do gosto do consumidor sejam constantes. Então, aqui vai entrar, tá? O primeiro pressuposto, ok, da microeconomia, que é a condição ceteris paribus. Tá? Então, eu vou querer saber o seguinte, tá? Qual é a quantidade demandada se eu aumentar o preço do bem e mantendo constante as outras variáveis, que é o preço do substituto, o preço de um bem complementar, tá? O preço, a renda do consumidor e os gostos, se mantendo constantes, ceteris paribus. Tá? Então, lembrando que a função geral de demanda é essa, tá? Em função do preço do bem, do substituto, do complementar. Tá? Então, o que é um complementar? Vou dizer para vocês. Então, eu tenho um carro, tá? E o pneu Pirelli, Michelin, é um bem complementar. Okay? Então, se eu aumentei, tá, a quantidade consumida de carros, esse bem complementar também vai aumentar, ok? Porque o carro não anda sem a roda da Pirelli ou da Michelin, ok? Então, esse é um exemplo de bem complementar. Então, quando eu vou estudar uma demanda de um determinado mercado, tá? Ele vai estar em função do preço desse bem, do substituto, ou seja, do meu concorrente, tá? Do complementar, ok? Da renda desse consumidor meu e do gosto e preferência do consumidor, que é determinado pelas estratégias de marketing. Ok? Então, quando a estratégia de marketing é bem aceita, é bem efetivada, tá? Eu consigo entender o gosto desse consumidor, o gosto que ele foi induzido a consumir, tá? E eu vou trabalhar em cima disso para ter sucesso dentro de um mercado altamente competitivo, como é os vários e vários mercados de produção de bens e serviços que aí existem. Ok? Então, a curva de demanda, tá? Aqui eu vou ter a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. Então, eu tenho aqui a quantidade. Eu vou mexer só no preço desse bem, no caso, eu vou aumentar ou diminuir, supondo que as outras estejam em ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Então, sendo, tá, uma variação na quantidade, uma variação do preço menor que zero, que é chamada lei geral de demanda, tá? A quantidade demandada de um bem ou serviço varia na relação inversa de seu preço, mantendo ceteris paribus. Ok? Então, se eu aumentar o preço, diminui a quantidade. Se eu abaixar o preço, aumenta a quantidade. Então, é uma relação entre preço e quantidade, tá? Totalmente inversa se tiver ceteris paribus, se as outras continuarem constantes. Por quê? Porque o preço do meu substituto, do meu concorrente, tá? Não mudou. O preço dos complementares não mudou. Tá? A renda do consumidor não mudou e os gostos e preferências não mudou. Entretanto, todavia, se a renda do consumidor aumenta, tá? Se eu aumentar o preço,
ok? Pode ser que a quantidade não seja afetada. Por quê? Porque houve aumento de renda, o consumidor está gostando mais desse bem, tá? O meu substituto, o meu concorrente que é o substituto, pode ter abaixado, diminuído, aumentado, tá? E o complementar também. Então, por isso que ele está falando. Se eu manter setores pares, essas outras variáveis, tá? Eu vou ter uma relação inversa entre preço e quantidade. Se aumentar o preço, diminui a quantidade. Se aumentar a quantidade, diminui o preço. Deu para todo mundo entender? Deu, professor. Agora essa fórmula aí a gente tem que ficar com ela na cabeça, como é isso? Porque assim, você, tá? Ele está dando uma fórmula básica para você entender como é que é uma função geral de demanda. Ok? Então, você, enquanto administrador de uma organização, seja ela privada, estatal ou de uma organização não governamental, que é chamado do terceiro setor, você vai para o mercado, ok? Então, você vai ter que saber o preço do seu bem, o preço do seu substituto, o preço complementar, a renda do seu consumidor e os gostos. Deu para entender? Sim, estou entendendo. Entendeu? Para você entender o mercado que você está. Vai ter demanda? Sim ou não? Por quê? Porque se eu não fizer um estudo de mercado, okay, eu posso me dar mal. Eu posso produzir um bem que não tem demanda. Deu para entender, Elcio? Deu. Até também para botar o preço do seu produto também. Isso, eu tenho que entender o meu concorrente, dos bens complementares a esse, tá? Da renda do meu consumidor e do gosto desse consumidor, as preferências que ele tem. Okay? Então, por exemplo, você vai ser um grande produtor. Me deu aqui na cabeça agora, por exemplo, da indústria de automóveis, né? Você vai pegou uma representação de uma marca aí, chinesa, coreana, o que é que seja, quer entrar no Brasil. Tá? Então, você vai ter que entender o gosto do consumidor e a renda do brasileiro. Então, o brasileiro agora só quer consumir SUV. É gosto e preferência. Porque se eu for entrar aqui para me produzir sedã, eu vou me lascar. Não vai ter venda. Deu para entender, Elcio? Continua entendendo. Beleza. Valeu. Tá? Quem quiser complementar também, fica à vontade, tá? Aqui é aberto. Ok? Além de Elvis, se quiser. Então, a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. Tá? Então, aqui eu estou pegando as variáveis. Tá? Deixa eu passar. Aqui é a curva, tá? Supondo. Aqui, ó. Por que ocorre uma relação inversa entre preço e quantidade demandada de um bem ou serviço? Tá? Aí ele vai falar, a resposta está na ocorrência dos chamados efeitos de substituição e renda, que agem conjuntamente. Suponhamos que com a queda no preço do bem, podemos dividir o efeito dessa queda de preço sobre a quantidade demandada e chamaremos o efeito do preço total. Assim, temos o efeito de substituição, porque aumentamos o preço, o bem fica mais caro relativamente aos concorrentes, com que a quantidade demandada aumenta. Eu vou ter o efeito renda, com a queda do preço, né? O poder aquisitivo do consumidor aumenta e a quantidade do bem também tende normalmente a aumentar. Isto é, ao cair o preço de um bem, mesmo com sua renda não variando, o consumidor pode comprar mais mercadorias. Então, essa relação é inversa entre preço e quantidade. Tá? Se eu manter as outras variáveis constantes, eu posso ter o efeito de substituição ou o efeito renda. O efeito de substituição, porque aumentou o preço, eu vou procurar o concorrente. Tá? Ou o efeito renda, tá? Se o preço cair, eu vou ter, tá, uma maior quantidade consumida desse bem. Okay? Aqui, ó, preço, quantidade. Então, o preço aqui de 5, eu tenho 10 unidades, de 4, 20, de 3, tá? E aqui sucessivamente. Abaixando o preço, aumenta a quantidade. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Yes ou não? Nada, provavelmente eu vou ter mais dúvidas. Tá? Então, vamos aquecendo aqui. Tá? Valeu, Marcos. Então, no gráfico anterior, supusemos, por simplificação,
que a relação matemática entre quantidade demandada e o preço seja uma função linear. Então, eu vou pegar, tá? Que é aqui, ó, o A, que é o coeficiente, tá? Menos o B vezes o preço. Por exemplo, 20 menos 2P. Entretanto, ela pode assumir outros formatos, como, por exemplo, a função potência, como na figura 2.8. Tá? Ela é assim, ela é potência. Se fosse linear, ela era reta. Tá? Que é o seguinte, tá? Quando você já ouviu falar de regressão estatística? Não. Então, o que é uma regressão estatística? Tá? Eu vou pegar aquelas variáveis, preço do meu bem, preço do concorrente, tá? Preço do complementar, preço, renda do consumidor e os custos do consumidor. Vou botar e montar uma tabela. Tiro 10 anos, de 2020 a 2010. Ok? Dentro desse mercado que eu estou atuando. Aí eu pego os dados e boto numa tabela. Deu para todo mundo entender o que eu estou fazendo? Sim. Aí eu jogo no Excel ou em qualquer programa estatístico e vou tirar uma regressão para ele me dar uma função linear daquilo. Dá para todo mundo entender? Uma regressão estatística. Aham. Mas vocês já ouviram falar isso? Não, é a primeira vez. Se for o que a gente Ô, passou professor, em matemática agora. A professora cobrou, mas não explicou, não. Isso. Tá? Então era para ter feito, né? Não sei quem foi a professora de estatística, mas você de matemática. Ok? Era para vocês botar várias variáveis que influenciam, tá? E tirar uma função daquilo. Como é que Não você fala a função pra gente agora, não, professor. Na sexta-feira agora a gente não tá feliz com essa palavra. Eu tô traumatizado aqui, professor. Por quê, Martins? A mulher fez um negócio do capiroto. Acontece, tá? Vocês vão sentir falta disso na vida, ok? Vou não. Mas é isso é a universidade, tá? Sexta-feira, 8h20 da noite, a gente discutindo isso, tá? Nossa aula é até 8h40, até 8h30 eu paro, ok? Aí eu faço a chamada. Aí, ó, a Emily sente falta até no ensino médio também, né? Ela vai sentir falta da universidade, tá? Enfim, tá? Eu tenho grandes amigos que eu, desde a graduação, lá quando eu comecei em 99, graduação. Mas assim, com certeza eu vou sentir saudade quando eu terminar a faculdade. Eu não vou sentir aula da professora Deus. Não precisa falar o nome da professora, não, que eu conheço ela. Provável, eu tô vendo na cara do senhor que o senhor ama. Ele sabe do que a gente tá falando. Ok, tá? Sem comentários, que é falta de ética, tá? Conduta ética. Enfim, vamos seguir nosso. Então é isso, tá? Você tem as variáveis, tá? Você joga dentro de um software estatístico, não precisa você calcular. Aí você tira uma regressão linear, ele vai te dar uma função. Por quê? Porque é o seguinte, se eu aumentar o preço, o que vai acontecer com a quantidade? Ele vai me dar essa função, tá? Aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, só tem uma variável. Se tivesse 2 ou 3 ou 4, eu tinha o coeficiente e as outras variáveis. Ok? E isso é muito importante para vocês irem correr atrás do dado e tirar uma função, porque aí você vai saber, se eu aumentar o preço, aumentar a quantidade, tá? Se meu concorrente aumentar o preço, eu sei como eu vou me mover dentro do mercado. Deu para todo mundo entender? Então isso é importante, essa parte de estatística e matemática é muito importante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar. Relação entre quantidade. Eu vou parar aqui, tá? Que já são 8h20. Ok? Sei que vocês estão todos cansados. Sexta-feira, tá? Dia Internacional da Cerveja. Vai fazer minha chamada aqui. Deixa eu só ver. Cadê Deise? Não veio hoje não, né? Adailson Amorim de Oliveira, tem?
só tirar essa dela aqui. Aí eu lembro que eu parei aqui, tá? Aí segunda-feira a gente volta aí, tá? Dessa parte. Ok? Só fechar. A Daílson, tá? Ana Flávia, tá aí? Ana Flávia, tá aí, né? Depois de Ana Flávia, Andressa, tá aí? Letícia Galvão. Letícia? Andressa Letícia Galvão. Não, né? Andressa Letícia. Andressa Letícia. Célia Santos Canguçu, né? Presente, professor. Certo, Célia. Deise dos Santos Ramos. Deise. Depois de Elvis Santana, tá aí? Presente, professor. Emanuele Cardoso, tá aí? Emanuele Cardoso da Silva. Depois de Emanuele, Emily Elane Fux. Presente, ok, Emily. Enzo Viriato Sampaio, tá aí? Enzo. Ok, valeu, Enzo. Eric Reis Gonçalves. Eric, aí. Reis. Depois de Eric Reis, Fernanda Santana Souza. Fernanda Santana Souza, tá aí? Ok, Fernanda. Depois de Fernanda, Felipe Pereira Ferraz. Aqui, professor. Presente. Valeu, Felipe. Depois de Felipe, Flávia Siqueira dos Santos. Presente. Ok, Flávia. Depois de Flávia, Franciele Alves Andrade. Presente, professor. Tá certo, Franciele, obrigado. Giovano. Presente, professor. Ok. Grace Keller. Aí? Grace Keller. Imburana Dias. Grace Keller. Depois de Grace Keller, Guilherme Novaes Santos. Guilherme. Depois de Guilherme Novaes, tá? A gente vai ter Gustavo Dias Carvalho. Iberê Marques. Aí, ok. Israel Lucas Trindade. Israel Lucas. Presente, professor. Beleza, Israel, valeu. Depois de Israel, Itamar Francisco. Como que tá em pouco? Presente. Beleza. Jennifer Larissa Lopes, tá aí? Presente. Valeu. Obrigado, Jennifer. João Paulo Araújo Silva, tá aí? João Paulo. Depois de João Paulo Araújo, José Lucas Xavier, tá aí? Depois de José Lucas Xavier, Keila Ferro. Keila trancou. Maior que tá ativo, né? Meu site. Keila Ferro. Okay. Depois, Lara Carvalho Aguiar. Presente, ok. Lara dos Santos Carvalho. Presente. Ok, Lara. As duas Lara Carvalho, ok. Letícia Santos Moraes. Presente. Letícia